Olá, amados, olá, tutores, como é que vocês estão aí nesse encontro diferenciado, esse encontro presencial? Então, pessoal, para dar início a esse encontro, eu gravei um vídeo bem rápido, bem curto, para resumir para vocês um pouquinho do que vocês irão ver hoje sobre os nossos conteúdos. A princípio, nós vamos ter um roteiro de aula sobre o esboço dos gráficos, né? Vocês vão ter um estudo sobre os gráficos das funções e nós vamos ter um olhar geral de como desenhar os gráficos de todas as funções, não específico a função do primeiro grau nem do segundo grau, mas de um modo geral. E agora um olhar sobre as derivadas, né? O nosso gráfico agora vai ser voltado para teoremas voltados às derivadas e nós temos um olhar sobre a integral, a introdução à integral. Então, vocês vão estar aí também com esse material, já introduzindo, observando, calculando, certo? Nós vamos ter ainda alguns encontros síncronos para falar sobre isso. Vou compartilhar aqui rapidinho com vocês a nossa tela para, resumidamente, falar o que é esse gráfico, como montar, né, esse gráfico das funções, como entender todo esse processo. Pessoal, ó, para determinar o gráfico de uma função, vocês precisam seguir algumas etapas. Vamos para a primeira etapa, determinar o domínio de f. Por que determinar o domínio? Porque dependendo da função, nós sabemos que alguns valores não podem fazer parte do domínio, que existem aí restrições. Então, o primeiro passo, determinar o domínio de f e observar se tem algum valor de x que não faça parte dessa função. O segundo passo é encontrar os pontos onde nós vamos estar interceptando os eixos. Então, o eixo x e o eixo y. Então, a gente já sabe ou igual a zero, e encontra os possíveis valores, ou substitui o valor de x por zero, e também nós vamos encontrar esses valores, tá certo? E aí nós vamos ter um olhar sobre quais pontos essa função vai tocar o nosso eixo, ou o eixo x ou o eixo y. Teste a simetria em relação ao eixo y e à origem. Só para vocês observarem, mas aí vai ser com relação às nossas derivadas. Vocês irão calcular a primeira derivada e a segunda derivada. E a primeira derivada ela vai ter dois pontos, que é o ponto 5, ponto 7, que está sendo dado. Além disso, o ponto 8. A primeira derivada vai dar para vocês os números críticos da função, que você já tem um estudo sobre isso, porque no esboço do gráfico a gente faz uma revisão de tudo que vocês já viram até aqui. Além disso, ela vai dizer para vocês onde essa função ela vai ser crescente ou decrescente, né? Em quais momentos do gráfico ela vai ser crescente ou decrescente, e vai dar também a concavidade. Aí vocês irão fazer agora o teste da segunda derivada, para que essa segunda derivada vai verificar se há máximo relativo, mínimo relativo, ou se não tem, né, nenhum dos dois, e verificar também a concavidade da função. Então, vocês vão estar trabalhando com a primeira derivada para observar onde ela é crescente, decrescente, para observar os extremos relativos, para observar os pontos de flexão, e a segunda derivada, que vai dar para vocês também essa ideia da concavidade, os pontos de máximo, os pontos de mínimos, e a partir disso vocês podem observar se ela tem assíntotas. Então, vocês já viram o estudo de assíntotas em cálculo 1, e a partir disso vocês podem observar dentre, né, as nossas funções, se alguma delas cabe alguma assíntota. Lembrando que a assíntota é uma reta que passa por um determinado ponto e que o gráfico não pode tocar. Então, possivelmente, se você tem alguma restrição nesse item 1, que é o domínio, esse ponto de restrição vai ser uma assíntota no gráfico, é o ponto onde não pode pertencer ao domínio. E, pessoal, o outro momento é o estudo da integral, a nossa antidiferenciação, que é o processo contrário da derivada, a grosso modo falando, pelo menos no cálculo da nossa integral. Aqui vocês vão ter diversos teoremas, vocês vão estar estudando, né, observando com mais calma, mas no processo geral, a integral, ela se classifica por esse método aqui. Na derivada, a gente, né, diminui do expoente e passa esse valor multiplicando o valor de x. Na integral, o processo é contrário. A gente soma no expoente e divide por esse valor. Então, se na derivada a gente subtrai e multiplica, na integral nós vamos fazer o processo contrário. Soma e divide. E, a partir disso, fica para vocês aí as nossas listas de exercícios que vocês vão estar resolvendo com os nossos tutores. Nós temos aqui uma diversidade de teoremas e desejo para vocês bons estudos, amados. Que vocês estejam aí aproveitando esse momento, que é um momento, né,
muito legal, que dá para vocês também tirarem bastante dúvidas. Acompanhem o material. Vou ficar por aqui, amados, e desejar que vocês aproveitem bastante essa noite, certo? Resolvam minha lista de exercícios, não se esqueçam de enviar até a data limite. Beijo, meu povo, cheiro no coração e até a próxima.